Pix, né? Nosso Pix é um e-mail, no plural, ofertas@aclivre.com. Tudo junto, ó, ofertas@aclivre.com. Faça a sua oferta com amor, né? Porque nosso Deus é aquele Deus que recompensa, Ele abençoa, Ele sente prazer quando o servo do Senhor faz oferta à casa do Senhor. Tá bom, meus irmãos? Glória a Deus. Então vamos ler a palavra que o Senhor tem preparado nesta noite. Glória a Deus. Se encontra no livro, na epístola do apóstolo Paulo aos Efésios. A igreja ali que foi estabelecida em Efésios. Pode ser mesmo do copinho, normal. Minha garganta é assim mesmo, meus irmãos, me perdoem, mas ela seca muito rápido. Glória a Deus. Aleluia. Epístola do apóstolo Paulo à igreja ali em Efésios, capítulo 6, versículo 10 até o versículo 20. Glória a Deus. Deus abençoe. Nossa sonoplasta hoje, ela ainda está por aqui, ainda nos ajudando hoje, glória a Deus. Que diz assim: vós, filhos, capítulo 6, versículo 10, eu ia ler o versículo errado. Armadura de Deus. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Pois não temos de lutar contra a carne e o sangue, e sim contra os principados, contra as potestades, contra os poderes deste mundo tenebrosos, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, fica firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e orai em todo tempo com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiai nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Orai também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente como devo falar. Amém. Glória a Deus. A armadura de Deus. Apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Efésios, ele descreve as vestimentas, os ornamentos de um soldado romano, qual na época era conhecido, né? Era a maior força militar já vista até então. Com certeza o apóstolo Paulo conhecia a história de outros grandes impérios. Tá bom o som? Tá, né? O apóstolo Paulo conhecia, com certeza ele conhecia um pouco sobre os outros grandes impérios que surgiam anterior ao Império Romano, sabia da força dos seus exércitos, das estratégias deles, mas o Império Romano ele sobrepujou muitos,
né? Inclusive o Império Grego, que era formidável. Então, a sua armadura do guerreiro romano é mais ou menos essa descrição aqui que o apóstolo fala. Ele faz essa analogia, ele usa seu uniforme de um guerreiro, mais ou menos simbolizando o que o cristão tinha que usar, já que um soldado ia para a guerra, ele ia todo preparado, ele ia com sandálias, ele ia com capacete, ia com escudo, ia com uma espada. Um guerreiro que ia para um combate sem espada não tinha nem condições, né? Só Davi, que foi um menino ali agraciado, porque o mistério que ele era muito maior, era muito profundo. Mas nesse contexto aqui, a sabedoria do apóstolo Paulo, que Deus deu esse entendimento para ele, ele imagina assim, como aquele guerreiro, aquele soldado que vai para uma guerra, está em combate, ele não pode ir de qualquer jeito, ele não poderia, ele se alistou para a guerra, então ele não vai sem um capacete ali, vai que toma uma espadada ali de longe, alguém arremessa uma pedra, ou sei lá, mas bater no capacete, no elmo caiu, pelo menos eles podem ficar no máximo, ele só meio atordoado, mas não vai ferir ele de morte. Um escudo para se proteger dos dardos, né, das flechas, tudo, das lanças, e sobretudo, ou seja, falou a couraça, né, da justiça, ou seja, era aquela couraça que os romanos usavam aqui para se proteger de uma determinada uma flecha, sei lá, uns dardos, enfim, golpes de espada, e acima de tudo a espada, né, que era a sua grande arma de combate ali que eles empunhavam. E o apóstolo Paulo, ele faz essa analogia interessante, é muito bonita essa analogia que ele faz. Eu vou voltar aqui nos versículos, ele dizendo assim, revesti-vos de toda a armadura de Deus, mas ele fala, a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra todas as ciladas do diabo. Vivemos época, igreja, que eu vinha conversando com a minha esposa, indo para a igreja, nós viemos conversando. Eu não sei se alguém vai se identificar com o que eu vou falar agora, mas tem pessoas que não acreditam mais no bem maior de Deus, não acreditam que Deus está cuidando de você, está cuidando dele aqui na terra. A dificuldade é tão grande, a prova é tão grande, que parece que a pessoa, o mundo melhor virou fantasia, né? Como alguns dizem, ele pensa que está na Disney. Aí eu até brinquei com a pessoa e falei assim, não, se ele estivesse ainda na Disney, estava bem, né? Ele estava lá se divertindo, estava acho que é o maior parque temático do mundo, eu acredito. Então estava lá ainda se divertindo, gastando, porque para estar na Disney tem que ter dinheiro para gastar. Então esse cara estava bem. Eu falei assim, não, filho, nem na Disney ele imagina. Essa pessoa ela acredita em algo assim que para ele é irreal, não existe. Talvez exista para algumas pessoas, para ele é inalcançável, não tem como ele alcançar. Ou seja, o que fez uma pessoa dessa acreditar que nem a mão de Deus pode alcançar ele? Que sentimento ruim é esse, né? O que ele leu, ou melhor, o que tanta essa pessoa ouve que minou a sua fé, que não chega a acreditar que Deus, olha só, gente, quando falamos de Deus, parece, para alguns, quando falam Deus, fala assim de uma forma assim tão infame, que fala, Deus me ajuda, assim, fala de uma forma assim tão banal, mas eu estou aqui trazendo a pessoa, o nome soberano, Deus, Criador dos céus e da terra, Deus que criou todo o universo, seus corpos celestes, criou essa terra aqui, criou um sistema solar, animais, uns já foram extintos, outros não, está aí, galáxias. Como pode um ser humano olhar e falar assim, olha, a minha situação é tão irreversível assim, eu não consigo acreditar, ou às vezes fala assim de boca para fora, minha situação é tão, olha, só Deus para fazer isso. Então eu fico estarrecido quando eu vejo alguém assim, que não crê mais em Deus. O que essa pessoa ouviu, de quem que ela ouviu, e o que ela ouviu tanto na sua vida, que faz ela acreditar que Deus não pode reverter a tua situação. O apóstolo Paulo, olha só o conselho que Paulo dá aqui, revesti-vos de
toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Astutas ciladas. Paulo, pelo Espírito de Deus e pela sabedoria que Deus deu a ele, Paulo ele vai escrevendo, ele vai aqui, esmiuçando e começando a revelar as ciladas do adversário, que ele vai tentar entrar na mente da pessoa. Ele não vai se apresentar como ele realmente ele é. Eu nem sei como ele é, nem quero saber. Teve uma pessoa que falou assim para mim uma vez que ele queria ser arrebatado ao inferno. Eu falei, que é isso? Falei, que desejo doido é esse? Eu quero ser arrebatado ao céu, ver a glória do Senhor, as grandezas celestes, ver ali como ele é. Jamais quero ver aquele lugar de perdição, nunca, nem passar perto eu quero, nem visão, muito menos ser arrebatado para lá, misericórdia. E eu já vi pessoas falar isso, eu tenho vontade de ser arrebatado para conhecer. Eu falei, não, meu irmão, vai pedir entendimento que Deus te arrebate para ver a glória dele, lá no céu, sabe, aquela coisa linda. Aí sim você vai falar assim, hoje deixa eu voltar mais para a terra, não, deixa eu ficar por aqui. Agora, arrebatado para o inferno, meu irmão, misericórdia, pede mais entendimento. Então, a cilada do inimigo, irmão, quem sabe, ela está aí, para minar a mente do homem, da mulher, do cristão, ou do não cristão, para o não cristão acreditar, e ter, esse negócio de igreja aí é balela, isso não dá em nada. Quantas 300 igrejas tem aí? Tem mesmo, graças a Deus que tenha. Eu fico feliz quando eu passo num certo lugar assim, estou vendo, eu conto. Esses dias mesmo nós contamos quantas igrejas, Pátio? Umas 4 igrejas naquele pedacinho, né? Não era nem um quarteirão completo, né? Era próximo. Você passei nessa rua, tinha uma igreja aqui, que 100 metros na frente tinha outra igreja, do outro lado tinha outra igreja, mais na frente, antes de finalizar, tinha outra igreja. E eu fiquei feliz, eu falei assim, glória a Deus. Pelo menos tem pessoas clamando aqui, é culto aqui, é culto desse lado aqui, é culto aqui no final da rua, é culto no início da rua, é no meio da rua, tem culto, tem um povo adorando o Deus verdadeiro, tem um povo ali clamando ao Deus verdadeiro, e Deus com certeza Ele está enviando ali a unção dEle naquele momento. Então é isso que eu fico feliz. Mas a cilada do inimigo é dizer o quê? Na mente da pessoa, esse negócio de crente não existe, ou dizer para o cristão, que eu não sei que prova ele está passando, também não podemos julgar, mas dizendo a ele que cara, se contenta com isso, você só vai até aí. Eu vou te dizer uma coisa com verdade, talvez na tua força, na sua carne, sabe, na sua carne, no seu físico, no seu intelecto, realmente, talvez você só vai até aí. E o teu Deus? E onde está a tua confiança no teu Deus? Então, Paulo diz aqui, para que possa estar firmes contra todas as astutas ciladas do diabo, pois não temos que lutar contra a carne e o sangue, e sim contra os principados, contra as potestades, contra os poderes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. Olha aqui a revelação do apóstolo Paulo, igreja. Não adianta você ficar discutindo com alguém, chegar alguém para você e dizer assim, irmãos, isso é sério. Não adianta alguém chegar aqui para você e dizer, olha crente, olha fulano, você está na igreja há tanto tempo, olha a sua vida, que o inimigo vai começar a minar a sua ideia aí. Sabe aquele plano que você projetou lá, você pegou uma folha, um caderno assim, e você foi desenhando o seu projeto de vida, o seu sonho. Olha, eu quero fazer isso na minha vida. Olha, eu quero fazer uma faculdade. Olha, nessa área aqui eu quero estudar nisso, eu quero me especializar nisso aqui. Quem sabe eu vou depois para o exterior. Eu vou me especializar lá fora, na Europa. Aí quando eu quero retornar para o Brasil, eu quero montar algo. Eu quero ser um investidor aqui no país. Eu quero. Mas aí aquela pessoa fala assim, você é louco? Você quer ir para os Estados Unidos? E começa a dar aquela gargalhada, kkkk. Olha só, fulano quer ir para os Estados Unidos fazer faculdade lá. Não é doido um cara desse? Essa menina tem juízo. Filha, se nem no Brasil você consegue se manter de pé, quanto mais ir para fora, é isso que o inimigo vai usar. Você já tem tantos anos de idade. Se você não conseguiu fazer nada lá atrás, já você vai conseguir fazer agora? Se liga, é isso que vão dizer para você. Eu estou mentindo? É isso que vão dizer. A lógica humana é essa. Se você não fez lá atrás esses negócios aí, cara, pode esquecer. Você vai querer fazer com 40 anos, com 50? Você
Você está no mundo de Bob, você está viajando aí, não é um desenho animado que tinha, que o Bob, tadinho, ele viajava, ele via tanta coisa assim. Irmãos, quem realiza sonho ainda é Deus. Quem ainda estabelece ainda metas e cumpre é o Senhor. Ainda que o inimigo, ainda que o homem comece a se frustrar com seus pensamentos, com seus sonhos, ele olha assim e fala assim, eu vou amassar porque isso aqui não presta, isso aqui não serve, olha, eu errei, eu sonhei alto demais, eu fui um tolo em sonhar, eu vou pegar isso aqui e vou jogar fora. O meu Deus, Ele é o Deus que leva você além do teu sonho, porque a palavra dele diz, os meus pensamentos são mais altos que os vossos pensamentos, e os meus caminhos são mais altos que os vossos caminhos, assim diz o Senhor. E por que então a igreja fica coxeando de dois pensamentos? Por que a igreja fica pensando, achando que a tua força está em você mesmo? Você esqueceu que quem te guia, quem te trouxe até aqui é o teu Deus, e se você sobreviveu a toda essa tempestade que nós estamos passando, foi a mão do teu Deus sobre a tua vida e sobre a tua casa. O que o salmista escreveu? Praga alguma chegará à tua tenda, 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Se esqueceu dessa palavra? É promessa dele, é uma promessa do Deus vivo. Então deixa Deus cuidar, deixa Deus te guiar, deixa Deus te orientar, deixa Deus realizar teus planos, apresenta para Ele, mas diga para Ele também com sinceridade, Senhor, eis-me aqui, eu quero te servir em espírito e em verdade. Senhor, eu não sei falar, eu não sei pregar, eu só sei uma coisa, Senhor, adorar. Se você é um adorador, basta. Se você é um adorador, meu irmão, minha irmã, basta, adore o Senhor então na beleza da tua santidade nesta noite, glorifique o nome dEle, que Ele é digno de toda honra e de toda glória, amém? Mas vamos lá, continuando aqui, e ele continua falando assim, portanto, aí ele começa a falar da armadura, eu acho muito linda essa parte, quando Paulo fala aqui, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, fica firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça. Olha, começou a falar, couraça, vai colocar couraça, você vai se proteger, a couraça da justiça, da verdade. E calçados os pés da preparação do evangelho da paz, a sandália que o soldado romano usava, então, é o caminho da missão, levando a palavra do Senhor. E tomando sobretudo o escudo da fé. Estamos falando aqui de fé, do inimigo ser astuto, que ele vai minar sua mente, é onde ele vai fazer o crente ali desistir da sua caminhada, é onde ele vai fazer a pessoa acreditar o que ele deseja é inalcançável, é uma coisa fantasiosa. Eu falei, não, isso aí não é para mim não, como alguém já disse algumas vezes para algumas pessoas que eu já presenciei, uma pessoa também falou algo para mim, que o que eu desejava era impossível alcançar. Eu falei assim, não, a gente tem que se contentar com isso. Eu olhei assim, eu falei assim, está repreendido, Satanás. Na hora eu lembrei de Jesus repreendendo o apóstolo Pedro naquele momento, quando Jesus começou a falar do seu sacrifício vicário, e Pedro, a Bíblia diz que Pedro toma a palavra e fala assim, Senhor, de maneira nenhuma isso vai lhe acontecer. Aí Jesus já sabendo quem era aquele ali, Pedro querendo se mostrar ali, né, tipo, uma pessoa cuidadosa, imagina, meu mestre, ele não vai passar por isso não, jamais, meu mestre vai morrer, vai ser traído, crucificado, nunca. Aí Jesus olha para e fala, para trás, Satanás, que me serve de escândalo, porque está escrito sobre o Filho do Homem, isso vai acontecer, porque é salvação. Alguns pregam erroneamente dizendo que quando Cristo foi crucificado, o inimigo ele dançou, fez festa, matamos, mentira, o inimigo ele estava fazendo de tudo, todos os esforços para que Jesus desistisse da sua caminhada, que a missão de Jesus fosse abordada, ela fosse ali quebrada, violada, mas Jesus estava indo até o fim. Quando chega no monte ali das oliveiras, a sua angústia era tão grande que até suor de sangue desceu sobre ele. Com certeza o inimigo fala assim, olha o pavor que você está tendo aí, cara, você tem certeza que você vai se entregar, você vai sofrer uma morte pesada que os romanos, eles colocam aí, morte de cruz, em madeira, crucificado, tem certeza? No mínimo o inimigo, mas Jesus estava ali firme. Aí vocês falam assim, será uma coisa, olha, se o inimigo levou Jesus para o deserto, né? Jesus foi arrebatado ali, o inimigo chegou até ele e falou assim, e aí,
Já que tu é o filho de Deus, ou está com fome, faz essas pedras virar pão, vindo tentando, meu irmão. Olha o bicho como que ele é astuto. Vocês estão vendo como que ele é astuto? Tentando a santidade dele. Ó, você não está com fome não? Você ficou 40 dias aí, ó, jejuando, ó. Come aí, ó. Come aí. Faz essa pedra virar pão, já que você é o filho de Deus mesmo. Jesus falou assim. Aí a resposta do mestre: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sair da boca do meu Deus. Aí ele não se contenta, e falou: então tá bom, vem aqui, ó, tá vendo esses reinos aqui, ó, o bicho é tão astuto que ele permite Jesus ter uma visão dos reinos. Tá vendo esses reinos aqui? Se somente me adorar, onde ele consegue levar Jesus até o pináculo do templo, para que ele veja, né? Se você me adorar, se prostrar diante de mim, te dou todos esses reinos. Sabe, olha como que ele quer achar que o homem vai se vender, achando que o rei dos reis estava ali. Ele sabia quem era Jesus, ele sabia, mas ele falou assim: enquanto ele ainda está no papel ainda de homem ainda, né, 100% humano ainda, vou tentar convencer ele. Quem sabe convencendo ele aqui ele falha. Ele vai olhar depois para o pai dele e vai falar assim: Senhor, meu pai, eu falhei, não consegui salvar a humanidade. Esse era o projeto do inimigo, meu irmão, era fazer Jesus desistir da sua caminhada, do seu sacrifício pela humanidade. É assim que ele tenta fazer comigo e com você, tentar fazer nós desistirmos da nossa caminhada, desistir dos nossos planos, desistir dos nossos sonhos e, acima de tudo, desistir da nossa salvação. Porque o que ele fizer para fazer você tropeçar, para você sair dos caminhos do Senhor, porque você vai ficar envergonhado. Eu falei: meu Deus, olha o que eu fiz. Eu não tenho mais cara de entrar na igreja, eu não consigo mais nem olhar para a cara do pastor, eu não consigo olhar para a cara da irmandade, porque eu fiz um negócio tão horrível. É melhor ficar na minha casa. É isso que ele vai fazer com você. Essa é a astuta, a cilada dele. Ele vai criar alguma coisa, ele vai criar uma situação para te envergonhar, para te humilhar, para te frustrar, e quando não, ele vai falar assim: cara, eu não consigo barrar esse cara, eu tenho que então frustrar ele aqui, eu vou tentar pegar ele aqui, porque uma hora ele vai parar, ele não vai aguentar mais, ele vai se sentir tão humilhado, tão envergonhado, tão impotente, que ele vai falar assim: chega, não dá mais. Mas a palavra do meu Deus diz: eu estou contigo. Assim diz o Senhor na palavra dele: eu estou contigo, filho. E aqui o Senhor diz assim, ó: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Meu irmão, minha irmã, use a palavra de Deus, que é a espada do Espírito do Senhor. Essa palavra aqui, ó, essa é a espada do Senhor. Use ela, medite nela dia e noite, como Deus falou para Josué: Josué, eu serei contigo, Josué, assim como eu fui com Moisés, todos os dias da vida dele também serei contigo, e ninguém vai te humilhar, ninguém vai se opor a você, ainda que se oponha, Josué, você vai vencer tudo. Mas medita dia e noite nessa palavra, Josué, porque então farás o teu caminho prosperar. Essa foi a receita que Deus deu a Josué naquele dia. Então, igreja, apóstolo Paulo também fala que tomai também a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e orai. Olha os mistérios aqui tudo reunido. E orai, versículo 18: e orai em todo tempo com toda oração e súplica no Espírito. Continua orando, irmão. Há quanto tempo você está orando? 1 ano, 2 anos? Por aquela bênção? Não, irmão, quase não faz mais. Continua orando. Se Deus falou para você que Ele não vai te dar nada, que Ele, olha, não estou vindo, falou? Não falou. Quem está dizendo isso para você é o adversário. Olha que Paulo fala aqui no versículo 11, que possais estar firmes, ó, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do adversário. É ele que está tentando te convencer que você não vai chegar a lugar nenhum. É ele que está tentando te convencer que o seu filho não tem salvação. É ele que está tentando te convencer que aquela enfermidade é para a morte, que não tem jeito. É ele que está querendo dizer que aquela porta de emprego não existe, não para você, existe para outras pessoas, você não tem condições. É ele que está tentando te convencer, meu irmão e minha irmã, que a tua situação é essa mesmo. Ó, se contenta com isso, que disso você não sai, a sua vida é essa mesmo, é uma vidinha, não é isso? Que alguns dizem para você, que você não consegue alcançar. Olha, mas todo mundo alcança, eu não alcanço. Isso é o que ele diz.
mas toma o conselho que Deus falou para Josué: Josué, esforça-te que eu sou contigo, Josué, não se espante, Josué, seja firme e corajoso, faça a sua parte, Josué, que eu sou contigo, apenas medita no livro desta lei, que eu serei contigo. Então, igreja, continua meditando no livro desta lei, deixa o meu Deus trabalhar na tua vida, confia mais nele. A palavra do Senhor diz assim: confiai no Senhor, entrega o teu caminho a ele, faz o bem, porque ele prosperará o teu caminho. Salmo 37, quer meditar no Salmo 37 depois, meu irmão, medita na sua casa aí depois do Salmo 37, que o meu Deus, ele diz: confia no Senhor e faz o bem, entrega o teu caminho ao Senhor, porque ele considerará o que deseja o teu coração. É a palavra de Deus, não é a palavra do irmão Cosmo. Era Davi escrevendo esse salmo, porque era a intimidade que Deus tinha com Davi, e Davi sabia o Deus que ele servia. Aleluia, o meu Deus, ele sabia o coração, ele conhecia Davi, e Davi tinha também essa intimidade com Deus, por isso ele escreveu: confia no Senhor e faz o bem, entrega o teu caminho a ele, e porque o Senhor considerará o que deseja o teu coração. No final desse salmo, quase chegando no final, ele diz assim: eu fui moço e hoje eu sou velho, mas eu nunca vi um justo desamparado, e nem a sua descendência a mendigar o pão. Igreja, confia no meu Deus, mais uma vez, espera mais um pouquinho, porque o desejar das nações virá. Não é tribulação, não é pandemia, não é nada. A Bíblia diz, a palavra do Senhor diz em Salmos, que nem a mortandade que assola o meu dia, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Espera no Senhor mais um pouquinho, espera mais um pouquinho. Essa voz que está dizendo para você que você não vai conseguir, repreenda em nome do Senhor Jesus nesta noite. Use a autoridade que Deus te deu na sua casa. Ore pelo teu lar nesse momento, vai repreendendo, estende a sua mão em nome do Senhor Jesus, fala assim: repreenda essa força das trevas aqui, que diz que meu filho não tem salvação, que meu filho está ali, banido da nossa casa, ele não tem mais força para retornar ao teu lar, Senhor. Repreenda isso, meu irmão, porque a salvação, porque o meu Jesus, ele morreu pela humanidade, e não foi ninguém mais não, foi ele. Então o sacrifício está feito, o preço está pago, só basta você agradecer e entender pela fé e entrar na arca antes que ela se feche. Deus seja louvado, amém, glória a Deus. Vamos encerrar? Em nome do Senhor Jesus. Foi uma honra estar aqui com vocês, foi um prazer enorme estar nesse culto online aqui, com vocês aí nos seus lares. Que Deus venha abençoar, venha conceder, que as promessas dele sobre as vossas vidas venham se cumprir. Apenas peço para vocês, sejam firmes. Não é fácil, mas também não é difícil. Continue conectados com o céu, com o Altíssimo. Continue clamando a Ele, não perca a esperança, não permita que ninguém venha dizer para você: não faça isso, está errado, você não pode, você não consegue. A Bíblia diz que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém? Oremos. Senhor nosso Deus e Pai querido, Senhor, te damos graças nesta noite por mais um culto realizado na Tua presença, por mais essa rica oportunidade que o Senhor nos concedeu hoje, não somente a mim, principalmente aos Teus servos e filhos que estão ali, Pai, participando desse culto mesmo em seus lares. Isso é glorioso, isso é o que o Senhor tem preparado hoje para o teu povo. Uns não podem vir até aqui devido à distância, Pai, ou talvez circunstâncias de enfermidade, ou seja, qual for, financeira, mas o Senhor é aquele que prepara tudo. Tudo o Senhor vai preparar algo para o teu povo, a tua igreja, aqueles necessitados, Pai, ouvir a tua santa palavra. E eu também te agradeço por o Senhor ter me preparado, Pai, ter me dado essa oportunidade de estar aqui transmitindo a Tua santa palavra à Tua igreja, a Teus filhos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome, venha a nós o Teu reino, e seja feito a Tua vontade, assim na terra como no céu, e o pão nosso de cada dia que nos dai hoje, e perdoai nossas dívidas, Pai, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores, e não nos induza à tentação, mas livra-nos do mal, porque Teu
é o poder, a honra e a glória para todos sempre. Amém. Que o amor de Deus e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja com a igreja, não só hoje, mas para todos sempre, todos digam amém. Deus abençoe a todos.